Então, gente, hoje começamos a nova série que tínhamos falado já há algum tempo, série Identidade. Uma das razões de começarmos essa série é que nas conversas que nós temos tido em cafés e tudo mais, não se preocupe, não vai ser tratado de nenhum conteúdo de café aqui, não. Mas nesses 6 anos convivendo em comunidade com vocês e com outros que não estão mais conosco, fica bem claro que parte do problema de todos nós, na nossa existência, é um problema que não necessariamente é gerado pelas circunstâncias ao nosso redor, mas pela consciência que temos ou não de nossa própria identidade, de quem somos. Conversando, às vezes até comigo mesmo no espelho, eu vejo que temos problemas de aceitarmos quem somos ou mesmo de vivermos aquilo que sabemos que somos. Temos crise de identidade constante. Não é só na meia-idade, aos 35, 40 anos, ou na adolescência. Parece que a nossa crise de identidade é constante, diária, e às vezes mais que uma vez por dia. E saímos de 2 dias passados em que conversávamos sobre cultura e vida. Talvez a realidade de cultura e vida seja parte do problema de nossa identidade. Das incertezas que temos culturalmente, da relatividade literalmente geral sobre todas as coisas. Isso faz com que vivamos em um solo movediço, sem fundamento. Portanto, eu não sei por que você veio hoje, essa manhã, uns já são parte da comunidade, por isso já é praxe, talvez até cultural, todas as manhãs estarem aqui, manhãs de domingo. Mas se você veio aqui procurando que discutamos a identidade baseado em Freud, ou baseado em Rousseau, ou baseado em algum outro filósofo, ou psicólogo, ou sociólogo, não é necessariamente isso que faremos, e eu quero falar isso logo de cara, porque nesses próximos 4 domingos eu não quero frustrar você. Uma das piores coisas é você entrar num lugar ou começar um caminho em que você não sabe exatamente onde vai dar, e quando você chega lá é frustrante. Então eu preciso dizer a você, nós buscaremos basear a nossa identidade, pelo menos esse é o conteúdo das palestras, no Criador. Ponto. É para aí que vamos. E ao final desses 4 domingos, eu gostaria de não só vocês, mas que nós todos estivéssemos em solo um pouquinho mais firme, para então podermos basear aquilo que somos, com toda certeza e sem titubear. Muitos de nós esquecemos, meio que como Dory. Confesso a você que, enquanto eu estava assistindo Procurando Dory, eu fui altamente influenciado pelos escritores daquele filme. Muitos de nós, como Dory, esquecemos de onde viemos. E achamos que somos determinados por várias coisas. Eu não sei quantos de vocês realmente assistiram Procurando Dory. Levanta a mão. Eu sei que vocês são adultos, mas os pais, provavelmente. Aqueles que são adultos e não têm criança, não têm filhos, assista. É riquíssimo. Mas é muito interessante que, durante a caminhada, Dory tem vários conceitos atribuídos a si mesma que são derivados daquilo que ela achava que era. É interessante como ela tem gravado no seu próprio cérebro coisas que ouviu lá do seu papai e da sua mamãe e vem então permeando, transitando nas circunstâncias de sua vida, se perdendo daqui a ali, esquecendo de todas as coisas, e ela repete coisas que são ditas a ela ainda como pequenas, e ela vai se definindo diante da vida e de tudo que acontece por aquelas coisas que ela foi convencida, seja pelas circunstâncias, seja pelos pais, seja por quem foi, ela foi convencida de que era, e no final de contas ela descobre que sim, ela é esquecida. Novidade, Dory é esquecida. Mas nem tudo que ela pensava ser, ela era. E o final do filme é magnífico. Assistam, eu não quero estragar.
Muitos de nós achamos que somos definidos por muitas coisas, e antes de começar a construir quem nós somos e nossa identidade, eu gostaria de desconstruir o que somos. Muitos de nós achamos que somos definidos pela genética. Nós nascemos com um certo código genético, somos suscetíveis a certas doenças. Nós, muitas vezes, andamos de uma certa forma, talvez até mesmo codificado geneticamente com aquele andar, alguns trejeitos e tudo mais. A nossa cor, a tez de nossa pele é genética. A cor de nossos olhos, um dos traumas da Alessandra com os nossos filhos é que nenhum deles herdou os olhos que meu pai e eu tenho. Eu não sei exatamente qual é esse uau, mas ela fala, o teu irmão conseguiu, sem nem ter olho verde, conseguiu dar um olho azul para o filho, por que você vem com esse olho verde e não consegue? Desculpa, eu não sabia que eu conseguia controlar essas coisas. E os olhos azuis do meu sobrinho vêm da esposa do meu irmão, não do meu irmão. Tá? Então, muitos de nós temos uma carga genética muito grande. Às vezes, não só carga genética, mas por causa da sociedade, uma carga social em cima da genética. Se nós formos para a Índia, algumas etnias são colocadas no lugar onde estão por terem nascido naquela família. Na nossa própria sociedade brasileira, nós temos os indígenas com um certo estigma sobre eles, os negros, mulatos e pardos com um certo estigma também, e os brancos com certo estigma. Ainda uma certa determinação genética daquilo que somos. Talvez o caso mais estrondoso de determinação genética do futuro tenha sido o que aconteceu alguns anos atrás, eu acho que 2 anos, se não 1 ano, com a Angelina Jolie, que resolveu fazer mastectomia drástica em ambos os seios para nunca morrer de câncer de mama. É um tanto quanto drástico, mas se era a realidade, se tem dinheiro, tudo bem, isso é a decisão dela, não é isso que estamos falando. Mas muitos achamos que hoje, no século XXI, em 2016, toda a nossa existência é meramente um resultado de determinação genética que aconteceu pelas nossas gerações, dos nossos antepassados, passando de um para o outro. É uma determinação evolutiva. Nós somos simplesmente animais que vimos de geração em geração reproduzindo e tentando permanecer vivos sobre essa bola flutuando no universo. É um tanto quanto complicado pensarmos somente assim, porque o ser humano parece tomar decisões contrárias à sua determinação genética. Parece não ser compatível com a determinação genética o altruísmo ou até mesmo o sacrifício pelo outro que não está apto para a vida. E isso é característica bem drástica no ser humano. Nós temos exemplos até mesmo aqui. Saindo da determinação genética, outros falam em sermos determinados sociologicamente. Você já ouviu falar de que nós somos produto do meio? Alguém lembra quem foi que falou isso? Hã? Sua mãe? Sua mãe repetiu. Rousseau. Foi Rousseau que falou que somos produto do meio. E muitas vezes somos, não somos? Você consegue ver quando o seu filho começa algumas coisas diferentes porque ele foi inserido numa sala de aula que começou a ensiná-lo e algumas formas de se comunicar ou até mesmo de sentar ou até de interagir com pessoas mudam? Você já viu isso? Sim, de certa forma somos produtos do meio. Nós podemos analisar sociologicamente as diferentes comunidades, não só do Rio de Janeiro, mas em Manaus, e até mesmo associar crime a produto do meio. E aí vem a grande máxima de todos os governantes: nós não precisamos de mais polícia, precisamos de mais professores e escolas para podermos moldar o meio. Entretanto, se somos produtos do meio, por que alguns elementos dessas culturas, as mais diversas e umas perniciosas, horríveis,
nasce alguém completamente diferente do meio, como uma unha encravada, e segue a vida completamente diferente daquele meio. Existem indícios sociológicos de que realmente existe uma curva diferente, que alguns podem tomar, ainda influenciadas pelo meio, ótimo. Mas a influência que o meio tem sobre nós, ainda assim é limitada. Existe, é forte, mas é limitada. Quantos de vocês são casados? Levanta a mão. Ou melhor, são casados há 1 ano. Menos de 1 ano ainda, há mais de 1 ano, tá? Há mais de 1 ano, levanta a mão. Porque com 1 ano você ainda não se adaptou sociologicamente ao seu próprio casamento. Você ainda está em guerras de feudos, sabe? Aquela coisa de eu vou puxar para cá, eu vou puxar para lá. Mas é interessante que quando a gente casa, a gente começa a ver quão adaptados à família anterior nós éramos. E como nós precisamos nos adaptar rapidamente para salvar o casamento, no casamento em que estamos. Porque somos de 2 culturas diferentes e passamos a nos moldar. E é interessante que existam casamentos. E que pessoas mudam quando querem. E são transformadas porque desejam construir algo diferente naquele novo ambiente sociológico. Portanto, a genética determina algumas coisas sim. Eu posso mudar a cor dos meus olhos com lente, mas vai continuar sendo o mesmo gene que gerou os meus olhos da cor que são. Então, nos determina algo. Além disso, sociologicamente, somos determinados até certo ponto. Mas todos esses fatores não são fatores que não podem ser movidos. Antes de entrar no próximo ponto, eu preciso dizer para vocês que eu nasci, e eu já disse para alguns amigos, eu nasci e passei a vida toda, até o fim da adolescência, desejando ser da raça negra. Sério? Sabe por quê? Eu já te falei, né, Maguinho? Você já viu a voz dos nossos irmãos afro-brasileiros ou afro-americanos? Sim, os brancos podem ter vozes lindas, mas tem alguma coisa ali. Você já viu como os negros jogam basquete? White men cannot jump. Você já viu como os negros dançam? Mudou de 1-2, eu estou perdido. Então passei a vida inteira desejando ser de outra... Eu não estou brincando, eu estou falando sério. Eu falava para minha mãe, eu queria tanto ser negro. E no final, eu dizia, mãe, o meu cabelo é ruim. Ela, por quê? Porque eu não consigo desenhar nada no cabelo. E queria ser aquilo que eu não era, porque eu olhava para aquela outra etnia, raça ou grupo humano e dizia, eu quero aquelas características. Eu posso espernear, eu posso chorar, eu posso pular, eu posso até mesmo me pintar. Eu vou pular melhor por isso? Não. Eu posso treinar muito, mas se eu pegar um cara que também treinou muito, eu sempre serei limitado. Então existem sim limitações nossas, sejam genéticas, sejam sociais, existem, mas isso não pode determinar quem somos. São características. Um cara, alguns anos atrás, chamado Freud, e nenhuma crítica a ele, mas comentários sobre ele, construiu toda uma teoria de psicanálise baseada naquilo que somos, mas que somos construídos. Não só geneticamente, mas paulatinamente, através dos nossos traumas, dos desenvolvimentos positivos em diferentes fases afetivas do nosso desenvolvimento, somos então desenvolvidos para ser o que somos. E então ficou quase como uma piada, né? Uma piada universal de que Freud explica por que você é como é.
Porque você, em algum momento na sua fase de desenvolvimento tal, você ficou preso naquela. Né? Algumas pessoas ficam paradas na fase oral, outras pessoas ficam paradas na outra fase, e assim as diferentes fases vão mudando, e dependendo de onde você teve falta daquele afeto, você fica preso naquilo. Né? Existem outras teorias sendo construídas sobre essa. Eu estou sendo enormemente reducionista no que nós estamos falando hoje. E Freud, então, parece aplicar a nós um determinismo psicológico ou um psíquico, de que, dependendo dos traumas que você teve na vida, você já era. Então, se quando você era criança o seu pai não foi presente, você vai ter que lidar com algumas coisas na vida, está explicado porque você é assim. Ou dependendo de como você encarou a adolescência, poxa, é por isso que você é assim. Mas o mais interessante é que, detectando onde foi a deficiência, que se saia daquilo. Depois de fazer há mais de 8 anos terapia, eu tentei, há uns 2 anos atrás, mais uma vez, jogar para cima da minha terapeuta a seguinte coisa: mas é porque o meu pai fez isso comigo. Meu pai nunca fez nada comigo, tá? Mas tipo, meu pai ausente. E ela disse: você tem 36 anos. Você não é mais um menino. Seu pai foi ausente, que bom que você descobriu. Agora vamos seguir com a vida e ser um homem decente? Nem mesmo o determinismo psíquico pode determinar aquilo que somos, porque temos o poder de mudar. Poderíamos passar a manhã toda falando sobre vários determinismos. A tese é a seguinte: você não é definido por aquilo que outros disseram, por aquilo que outros fizeram, ou até mesmo por aquilo que aparentemente, até mesmo geneticamente, você é. Eu acredito que todos nós temos o poder de sermos aquilo que realmente somos. Vamos entrar na Bíblia? Antes de entrar na Bíblia, dá uma olhada para a pessoa do seu lado, esperando até uma resposta, e pergunta: quem você é? Engraçado vai ser ver cônjuges falando um com o outro. Pode responder, se você quiser responder. Uma das coisas que somos é o nosso nome, né? Daniel marca quem o Daniel é. Algo bem marcante na experiência milenar da cultura cristã ou cultura judaico-cristã é que a consciência que os cristãos e os judeus têm de si passa pela concepção que eles têm de Deus. O Deus criador de todas as coisas, soberano, inigualável, ou como Karl Barth fala, o totalmente outro, transcendente. Antes de todas as coisas, ele é. E baseado nisso, um dos primeiros registros que temos da revelação divina, ainda com uma linguagem mítica, em Gênesis, diz assim: então disse Deus, num dos 2 relatos sobre a criação do homem, lá em Gênesis: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu não sei qual é a sua concepção ontológica de quem você é. Assim, pensando no homem, ontologia vai para as últimas coisas, as coisas maiores, as coisas mais básicas. O que é o homem na sua cabeça, eu não sei. Talvez na sua cabeça seja, assim, produto de repetidas evoluções. E isso é válido, existem várias teorias sobre isso na ciência. Talvez na sua cabeça o homem seja simplesmente mais um animal
que se adaptou melhor e evoluiu e agora tem uma possibilidade de comunicação muito maior do que os outros homens dos outros animais, e armazenamento de memória, e por isso consegue se dominar sobre os outros homens. Isso também é válido, tem teorias sociológicas e científicas a respeito disso. Mas se nós olharmos para a revelação, e aqui não digo como ciência, vocês entendem bem o que eu estou falando? Eu não estou aqui discutindo ciência e religião. Não, não, não. Religião está fora daquela porta e ciência eu deixo para os cientistas, eu não sou. Mas falando sobre o que Deus, através da linguagem humana, mesmo mítica, fala a respeito do homem, é que o homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. Isso fala maravilhas a respeito de quem o homem é e de nossa identidade. Uma coisa que fala é que mesmo que biologicamente sejamos animais, ótimo, ou se você quiser entender que somos derivados de sucessivas evoluções, ótimo, mas somos completamente diferentes no relato da revelação de quaisquer outros animais ou seres, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o mais interessante é que no outro relato da criação humana, Deus não somente fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, mas Ele forma o homem com suas próprias mãos numa passagem extremamente antropomórfica. Né? Deus parece mais um homem, um artífice, moldando o ser humano. Mas eu acredito que essa moldagem do ser humano não necessariamente é algo para estarmos discutindo literalmente. Mas se não for literal, quer dizer que Deus então não pegou no barro. Não é nada disso que eu estou falando. Não estou discutindo isso. O que eu estou dizendo é, se a linguagem do autor foi Deus fez o homem com suas próprias mãos, e o homem é imagem e semelhança de Deus, ele está basicamente atribuindo ao homem características divinas, não atributos somente dele, mas características herdadas por sermos a imagem e semelhança de Deus. E por sermos especiais em que, pelo relato, Deus parou para fazer. E moldar e tocar. Há algo de íntimo entre o ser humano e Deus. Há algo de semelhante entre o ser humano e Deus. Teólogos gastam páginas e mais páginas discutindo de qual é essa imagem e semelhança. A que mais me convence é a capacidade de se relacionar com Ele, de podermos nos comunicar com Ele, de podermos estabelecer relacionamento com Ele, que alcança o seu lugar máximo em Cristo Jesus, mais uma vez se unindo à humanidade, sendo um com os homens. Deus conosco, Emmanuel. Existe um Salmo 139, se eu não me engano, que fala de como Deus molda e conhece o bebê ainda no ventre de sua mãe, entretecendo os diferentes tecidos da criança. De novo, todos esses relatos bíblicos, tanto do Gênesis quanto de Salmos, são linguagem poética. Linguagem poética nós não analisamos da mesma forma que linguagem científica. Analisamos? Não devemos analisar. Mas a linguagem poética muitas vezes nos traz conhecimentos ainda mais profundos. Porque se Deus é o que entretece, o que costura os tecidos de uma criança, aquela criança ainda informe tem o valor de algo que Deus deu atenção e que Deus mesmo formou. Ponto principal da nossa identidade é que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso nos faz humanos. Isso nos faz olhar para quem está do nosso lado como alguém digno. Hoje em dia é muito interessante que nós abraçamos árvores, nós prendemos por crime inafiançável pessoas que matam animais, mas nós lutamos pelos direitos uns dos outros de podermos matar em diferentes casos.
Não quero levantar aqui nenhum problema político e nem ideológico, mas se for, podemos tomar um café. Mas alguém que reconhece um ser humano com imagem e semelhança de Deus, não tem como ser a favor do fim da vida daquele ser humano. Quando eu olho para alguém que é a imagem e semelhança de Deus, talvez numa linguagem budista, mas empresto para o cristianismo, porque também o cristianismo crê nisso, ali há uma fagulha de Deus. Não com os atributos de Deus, não, você não é divino, você não é Deus, jamais será. O adágio mórmon de que como Deus é hoje, você será um dia, desculpe, isso não é bíblico. Mas você foi criado à imagem e semelhança de Deus da mesma forma que a pessoa que senta do seu lado. Olhe de novo. Provavelmente você conhece, e pelo que eu vejo, de onde você está sentado e como você está sentado, alguns de vocês amam a pessoa que está do seu lado. Você ama, Misael, a pessoa que está do seu lado? Ama. Tá. Mamãe dele. A única mulher que ele jamais amou. Mas aquela outra pessoa que você odeia também foi criada à imagem e semelhança de Deus, você sabia? Sabia que eu ia por aí, né? E interessante, aquela pessoa que você tanto odeia é digna. Não, isto é indigna. Não. Ela não é digna pelo que ela faz ou deixa de fazer. A dignidade humana está baseada anterior a qualquer ação do ser humano. O homem é digno por tabela, por ser criado à imagem e semelhança de Deus. Ponto final. Portanto, como tratamos uns aos outros aí, fala muito de nossa identidade ou a nossa concepção da humanidade. Já se levantaram vários políticos demagogos em nossa existência humana, falando da indignidade de pessoas. Vocês lembram de algum? Hitler é o maior exemplo de todos. É fácil falar dele porque ele já está morto, ele já fez o que fez. Mas hoje em dia ainda temos homens assim. No continente africano nós temos no continente europeu, nós temos no continente asiático, nós temos inclusive no nosso continente, no norte e no sul. Quando começamos a fazer juízo de valor a respeito de pessoas, quem presta e quem não presta, nós estamos atribuindo valor ou desvalor à humanidade. Ah, mas essa pessoa não é humana. Não, ela é. Ah, mas ela é ilegal. Continua sendo humana. Ela não tem documentos, ou ela é um criminoso, ou o que você colocar depois é um ser humano. Mas, Winston, você está defendendo, então, que a identidade humana, inclusive num ser humano, deve ser anterior ao que ele fez? Discute com a Bíblia. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele é digno por ser humano. Antes que vocês fiquem muito tristes com como vocês terão que tratar outro ser humano, ou da sua identidade ser tal qual a de outros, é bom lembrar que quando Paulo começa a falar a respeito da identidade humana, em Romanos, ele não é tão otimista quanto o autor de Gênesis. O autor de Gênesis, numa linguagem mítico-poética, ele pinta o ser humano ali logo no seu nascedouro, como algo digno, criado e moldado por Deus, portanto, maravilhoso como a criação de Deus. Paulo, alguns milhares ou para alguns milhões de anos depois, escreve em Romanos 1,16: Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade. Eu perdi a conexão aqui. Vou ter que pegar outro texto. Aconteceu alguma coisa com a conexão. Vamos lá para o texto bíblico. Vou abrir a Bíblia. Se você tem a Bíblia aí com você, em Romanos 1, assim que o aplicativo abrir. Romanos 1, 26.
Está na tela? Eu não tenho controle pela tela mais. Aqui, estou chegando, Romanos 1:26, cheguei. O livro ainda é tão melhor que essa tecnologia, não é verdade? É nessas horas que a gente vê que está ficando velho. 1:18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, talvez remetendo à criação de que somos imagem e semelhança de Deus e há algo de Deus em nós. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. De alguma forma, nós temos o conhecimento de Deus na nossa própria identidade. Porque tendo conhecido a Deus, por isso somos indesculpáveis, os homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Eu não sei se pela leitura do texto fica claro o que Paulo está tentando colocar aqui, então vamos passar uns 5, 10 minutinhos conversando sobre o que Paulo fala. Paulo diz que todos os seres humanos, sejam eles judeus ou pagãos, porque esse era o contexto do livro de Romanos, estão no mesmo saco. São indesculpáveis, porque existe algo no ser humano, talvez até mesmo na sua própria identidade, que deixe claro quem Deus é, mas houve uma troca malévola, uma troca indigna. Houve um comércio, um escambo na humanidade. Trocou-se a imagem de Deus, trocou-se a âncora em Deus, pela imagem e âncora no homem e em coisas criadas. E muitos interpretam isso aí simplesmente como uma questão de idolatria. Os homens pararam de adorar a Deus e começaram a adorar coisas criadas, como animais ou o ser humano. Mas não é só isso não, porque o que nós adoramos tem tudo a ver com aquilo que nós somos. Querem entender? Se você for para alguma religião oriental que entende que todas as coisas têm um pedacinho de Deus, você verá pessoas que não matarão certos animais e não destruirão certos vegetais, porque aquilo é digno e importante. Vocês sabem do que eu estou falando? A mesma coisa acontece em várias etnias, tanto do norte da América quanto da América do Sul, que por compreenderem os animais sendo uma fagulha de Deus, eles também não se relacionam em formas de extirparem e exterminarem esses animais, mas mesmo no momento em que precisam matá-los, eles estão matando algo importante, portanto, pausam e refletem sobre a morte, inclusive, de um animal. Por aquilo que eles adoram, veneram, da concepção que têm do espiritual e de Deus. Puxando para Paulo novamente, na troca indigna da imagem de Deus, da semelhança de Deus, de quem Deus é, que se fez conhecido desde a criação do mundo, para a imagem de coisas criadas, inclusive do homem, há uma troca de criador para criatura. E é justamente aí que parecemos perder a nossa identidade. Perdemos completamente a realidade daquilo que somos. A fagulha de sermos criados à imagem e semelhança de Deus passou a ser simplesmente somos animais e temos instintos. E vivemos pelos instintos e é normal sermos animalescos. Ou somos seres que se aglutinam
em aldeias e precisamos defender a nossa aldeia e então extirpamos e matamos, exterminamos as outras aldeias porque a nossa sociedade precisa se prevalecer. Ou já, mais tardiamente, numa revolução como temos hoje, nós precisamos continuar ganhando dinheiro, então usaremos algumas pessoas menos dignas para que a nossa sociedade seja mais volumosa, mais próspera. O nosso problema como seres humanos está baseado na nossa identidade. Se, como começamos, cremos que todos os seres humanos são imagem e semelhança de Deus e dignos, nós trataremos pessoas diferentes. Se entendemos a nós mesmos como imagem e semelhança de Deus, nós viveremos diferentes. Quem você é? Qual é a concepção que você tem de si mesmo? Vamos para algumas aplicações práticas. Não vou me delongar tanto. Se você é meramente um animal, levado por seus instintos, você pode justificar milhares de coisas no seu comportamento e na sua própria identidade. Se você é um animal guiado pelos hormônios que há em você, no seu tempo de TPM, você pode destruir a sua casa e a sua justificativa será: entenda, eu estou de TPM. Se você é meramente um animal e está faltando algum químico no seu cérebro, graças a Deus pelos nossos cientistas, né? Nós temos lítio, nós temos ritalina, nós temos várias coisas, mas temos que entender você, né? Afinal de contas, você é um animal que está faltando algum pinguinho dentro. Se você é animal, sexo é só coito. Se você é animal, exterminar o concorrente é sobrevivência. E as leis da selva funcionam se você é um animal. Entretanto, se você é a imagem e semelhança de Deus, talvez os atributos de Deus façam algum sentido para você. Se você é a imagem e semelhança de Deus, os seus hormônios podem ser bagunçados. Os químicos no seu cérebro podem ser bagunçados. Talvez você carregue em você algumas doenças. Mas você pode viver apesar deles e sobre eles, superá-los. Porque você não é definido pelo seu corpo físico. Você não é definido pela sua genética. Você não é definido ou definida pela sua biologia. Você não é definido pelos seus instintos. Sabe qual é um dos meus instintos? Os que são mais próximos de mim sabem. Um dos meus instintos mais arraigados é o instinto de matar ou correr. Sobrevivência. A minha ira, ela é sistêmica. Sabe o que em muitos é o desejo sexual? Parece que eles estão pingando hormônios para todo lado, quando estão passando os feromônios para todos os lados. O meu é a ira. Imagina se eu fosse viver como um animal. Eu já estaria preso, provavelmente. Já teria matado alguns. Talvez uns de vocês. Mas eu não sou um animal. Por alguma razão eu tenho poder sobre os meus instintos. Por alguma razão, aquilo que eu creio ser correto ou errado pela minha concepção de Deus, um Deus gracioso, um Deus misericordioso, um Deus presente, um Deus ativo entre nós, um Deus que se sacrifica antes de condenar,
me afeta e faz com que eu me veja como filho dele, não como animal. Portanto, o que nós pensamos de nós mesmos e nos enxergamos pode ser determinado, a forma como nos enxergamos ou pensamos de nós mesmos pode ser determinado por muitas formas. Pode ser determinado pelo seu passado, seus pais, ou seu passado genético. Os meus pais, meu pai também era irado, meu avô também era irado. Não, eu não tenho nem justificativa para nada disso. O meu parece que foi um dom. Eu posso atribuir a passado, eu posso atribuir a biologia, eu posso atribuir ao meio, eu posso atribuir a abusos. Eu posso dizer, eu sou completamente largado. Eu estou completamente ao léu. Eu sou completamente determinado por aquilo que me cerca. Ou eu sou determinado por aquilo que os meus genes dizem que são. Ou eu sou determinado pelas circunstâncias que aconteceram comigo. Ou eu posso dizer, apesar de todas essas circunstâncias, apesar apesar da carga genética que eu carrego em mim, apesar dos abusos que aconteceram contra mim, apesar de todas essas coisas, apesar de meus antepassados serem pecadores, e eu também, apesar de tudo isso, eu não serei assim. Porque eu tenho consciência de imagem e semelhança de Deus. É muito interessante, e assim eu termino, uma linguagem que Paulo usa para determinar essa nova vida, essa possibilidade de renovação, de redenção ou de uma nova identidade. E me parece que o Novo Testamento inteiro fala sobre uma nova identidade. Assim diz Paulo num texto universalmente conhecido. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso às vezes é usado como um texto triunfalista, de não temos mais problemas, não enfrentamos mais dificuldades, todas as coisas estão organizadas, nós não temos mais nada nos prendendo ao passado e de agora em diante seremos vitoriosos. Não é isso que o texto diz. O texto fala de identidade. Fala de uma criatura antiga e agora uma nova. Uma criatura marcada pelo passado, marcada pelo pecado, marcada pelas características naturais de uma pessoa humana e as características de alguém que foi tocado pela realidade de que Deus o criou e de que Cristo se entregou pela humanidade. Hoje eu não vou dar abertura para que nós decidamos o que queremos da vida, de eu quero Jesus. Você pode fazer isso em qualquer momento de sua vida. Você pode se decidir por ter Jesus como Senhor e caminhar com Ele. Mas hoje é um dia de reflexão. É um dia de reflexão exatamente no que temos pautado todas essas palavras de hoje. Você será marcado pelo seu destino, o que parece estar marcado no seu destino, ou você romperá com esse destino pela consciência que você tem de quem Deus é, portanto, de quem você é, imagem e semelhança dele, e, por final, pelo que Cristo pode fazer em sua vida. Nos próximos domingos, nós esmiuçaremos como viver uma nova identidade. Aqui não falamos nada sobre esquizofrenia, não.
Nós não queremos que você tenha mais que uma personalidade ou que você venha a enfrentar problemas com duplas. Não. Mas como viver essa nova identidade de nova criatura em Cristo Jesus, com a consciência de que não somos meramente mais um pingo no oceano ou mais um pó, mas que somos humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, formados ainda no ventre por esse Deus e, portanto, dignos, portanto, podendo ir além das próprias circunstâncias. Você ora comigo? Pai, nós queremos te agradecer por, na tua sabedoria infinita e eterna, teres criado tudo o que tu criaste. Queremos te agradecer porque conseguimos entender o quão especiais somos, porque fomos criados por ti e em tua imagem e em tua semelhança. Nós te pedimos, Senhor, que tu nos auxilies a continuar caminhando e compreendendo quem somos pelo que tu és. Ajuda-nos a entender ainda mais quem tu és e, portanto, quem somos. Apesar das circunstâncias, apesar do que já passamos no passado, apesar daquilo que parece já estar escrito nas estrelas. Obrigado por dar-nos a oportunidade de sermos mais do que pensamos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos essas coisas. Amém.